Jovens e velhos santistas, como eu sempre faço aqui depois dos jogos do Santos, eu faço aqui a análise da coletiva do treinador, né? O react no pós-jogo, uma segunda parte do pós-jogo. E estou aqui já na agulha com a coletiva de pouco mais de 6 minutos do Carille, depois da vergonhosa partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, derrota por 2-1. Uma coletiva curta, em que ele obviamente estava desanimado pelo resultado, explicações vazias, genéricas, e que não mostram qual é o caminho. Temos que trabalhar e tal. Enfim, trabalhar é o óbvio, né? É algo que não se espera nada diferente do que isso, mas trabalhar como, né? Porque tem muita coisa que acontece que a gente não sabe, né? Os bastidores, né? As questões internas de relacionamento, de interferências, se houver, né? Não estou dizendo que exista, mas nos clubes acontece muito isso, a gente às vezes não sabe por que tem determinado jogador, determinado treinador que não está conseguindo trabalhar, falta de respaldo em alguns casos. Difícil saber, né, o que acontece no Santos hoje em dia. A explicação oficial, ela não dá muita esperança, não, que é essa que o Carille deu, né? Aliás, o Carille pós-jogo apareceu, e quando o Santos estava na campanha do rebaixamento, o Galo sempre aparecia, né? Não, e ele era elogiado por isso. Não, vai aparecer aqui para dar uma explicação e tal. Não temos visto essa participação do Galo nos eventos pós-jogo. Enfim, é chato ter que falar disso de novo, porque eu me aborreço de uma maneira que eu não gostaria, assim como aconteceu após a partida contra o Botafogo. Eu fico me perguntando que eu tinha que me controlar mais e tal. As pessoas falam que eu dou vazão àquele sentimento que elas têm, mas isso não é bom, né? Não é bom sinal, não é bom para mim, não é bom para o Santos, porque para eu chegar no ponto que eu cheguei ontem é porque realmente é preocupante a situação, né? Aliás, alguém já me mandou dizendo que essa campanha do Santos é idêntica à dos começos de Vasco e Cruzeiro quando não subiram, né? 5 vitórias, mas aí perdeu 3, né? Não empatou nenhuma, e aí o time degringolava e tal, porque a sequência do Santos não é simples, né? Novo Horizontino fora, Operário fora, e depois o Goiás, que é um time de confronto direto na Vila. A gente sabe como é que funciona o futebol, né? O meu grande medo, e eu já falei isso aqui, eu torço para que o Carille reabilite, que ele consiga fazer o time jogar melhor, que ele tenha peças, né? Porque o meu medo em o Carille saindo, vir alguém do tipo, meu Deus, o que esse sujeito está fazendo aqui, né? Eu tenho muito medo em relação a isso. Antes de colocar a coletiva do Carille aqui, eu nem pedi autorização, eu vou só ler o primeiro nome deste santista, não vou ler o nome completo, porque ele me mandou uma mensagem no Instagram. Como eu não tinha autorização, eu vou só ler o primeiro nome dele, que é o Cláudio. O Cláudio me mandou uma mensagem aqui, dizendo o seguinte: saímos de Mandaguari, no Paraná, cerca de 90 quilômetros de Londrina, e ver esse time preguiçoso, ver um time preguiçoso, pagar estacionamento, alimentação, transporte e ingresso muito caro. Tiramos dinheiro de onde não tínhamos e vimos um time preguiçoso e sem vontade. Perder para um ridículo candidato a ser rebaixado. Me desculpa, Casares e outros aí não merecem e não têm condições de tomar lugares de meninos da base. Me desculpe, me sinto invernizado e minha esposa ganhará um bebê em novembro. Tenho dúvidas de incentivar ele a virar santista. Nós paranaenses demoramos anos para ver o Santos e assistimos essa vergonha. Desculpe, não vejo nada, não assisto nada mais do Santos, que está me deixando doente. Abraço, Deus abençoe, desculpe novamente o desabafo. O Cláudio me mandou essa mensagem. Está aqui, no meu celular. Se vocês quiserem, se o Cláudio um dia autorizar, eu leio aqui. Esse é que ele vai continuar vendo os meus conteúdos, porque ele disse que está largando o Santos. Mas se um dia ele me autorizar, mando mensagem para ele aqui, eu tiro o print, se ele
quiser divulgar o sobrenome dele também, eu tiro o print e publico, para quem achar que eu talvez ache que eu esteja inventando. Aí você vê, o cara está com a esposa grávida, ele se pergunta se vale a pena fazer o filho torcer para o Santos. Eu espero que quando ele tiver, Cláudio, capacidade de entender, quando ele tiver uns 5, 6 anos, as coisas já tenham mudado. Porque quando ele está para nascer, se ele tiver 5 ou 6 anos e as coisas não tiverem mudado, eu acho que não precisa nem você se esforçar, porque vai ser difícil. Por mais que a gente tenha boa vontade, se quem é responsável por fazer a instituição ser vitoriosa não fizer nada, ou fizer pouco, ou continuar atendendo aí as necessidades e o interesse de gente que pouco tem a acrescentar ao Santos, você não vai precisar, não vai adiantar nem você se esforçar, porque vai acontecer o que eu vi no último fim de semana no Roxy, crianças de 7, 8 anos vibrando efusivamente pelo Real Madrid, né? Aí não tem esforço nosso que dê jeito. Sem título, porque o meu filho ainda viu o Santos do Neymar, né? Ele era muito pequenininho, mas ele lembra, ele tem uma vaga lembrança do campeão da Libertadores e tal. Então é isso. Bom, vamos ouvir o Carille, ou ver o Carille aqui, deixa eu adicioná-lo aqui no nosso bate-papo. E eu vou deixar as perguntas dos companheiros na coletiva e eu vou pausando aqui para ver se eu ouvi muito rapidamente a coletiva no pós-jogo, o que ele tem a comentar a respeito, o que ele comentou a respeito dessa derrota. Eu vou até botar um pouquinho mais rápido, vocês me perdoem, vou botar 1:25 para a gente despachar logo esse assunto aqui, tá bom? Vamos lá. O Santos toma gol de um time que não fazia gol há 6 jogos, né, que não tinha vencido na Série B. O que aconteceu com o Santos nessa noite? Por que jogou da maneira como jogou? O que aconteceu com o Santos? Quais são os seus argumentos? Boa noite. Boa noite. Nós sabemos de tudo isso, né, que você falou, é claro, a gente trabalha e passa. Diferente do jogo do Amazonas, teve atitude, criamos oportunidades, infelizmente não fez o gol, e precisava ter um pouquinho mais de atenção nos gols que foram tomados, né? Então é momento para a gente ter sabedoria, começar a projetar o outro jogo e voltar a ter vitórias o quanto antes. O Carille, a gente sabe da força do futebol paulista, né? O Botafogo mostrou isso na Copa do Brasil contra o Palmeiras, mostrou hoje também. Só um instante. Sabedoria? Sabedoria de quem? Qual a sabedoria que está em questão? Atenção? Mas todo jogo é isso? Mas e aí, assim, teve mais atitude? O Carille, você achou que o primeiro tempo o time teve atitude? Ele teve atitude depois estava 2-0. Depois que a vergonha estava consumada. Os caras começaram a se movimentar, a se mexer. Desculpa, discordo frontalmente de você. Não teve atitude nenhuma no primeiro tempo. Né? E momento de sabedoria, quem que vai ser o sábio que vai mudar esse cenário? É você, Carille? É o Galo? É a diretoria do Santos? São os jogadores? Sabedoria do quê? Entender o quê? Se perder do Novo Horizontino, vai fazer como? Porque se perder do Novo Horizontino, corre o risco de sair do G4, né? Do S4, que é a subida 4, né? Sei lá. Então, assim, desculpa. Vamos em frente. Segunda resposta aqui do Carille. É um Novo Horizontino. Esse tipo de jogo tem tempero diferente, Carille? A gente está tratando todo jogo como uma decisão, né? Se a gente quer ter nossos objetivos, tem que ser assim. O Novo Horizontino fez um grande campeonato paulista, não começou tão bem a Série B porque perdeu alguns jogadores importantes, mas é uma equipe que já, por um ponto, não subiu no passado, uma equipe bem montada. Eduardo Batista, bastante tempo no trabalho. A gente aqui com sabedoria começar agora amanhã a ver o que é melhor do Santos para a gente buscar a vitória lá em Novo Horizonte. Tá, usou o termo sabedoria de novo. Diz que trata o campeonato como cada jogo é uma final. Não parece. Não parece que cada jogo é uma final. Não parece, não. Vamos seguindo. Eu queria que você falasse sobre a recepção em Londrina, desde a chegada no aeroporto, no hotel, enfim, a atmosfera criada no estádio, mas infelizmente o time em campo não conseguiu a vitória. Eu queria que você falasse sobre esse ambiente. Uma pergunta técnica do jogo, o senhor terminou só com 3 alterações. Por que o senhor não fez as outras 2 que o senhor tinha dito? Começando por essa última, a gente estava ali respondendo, criando, chegando na área deles, não consegui ver uma substituição ali junto com os meus auxiliares, por isso não fiz mudanças. A recepção aqui foi muito boa, muito legal.
né, faltou um pouquinho mais nós, assim, fazer com que essa restrição ficasse, presentear esse torcedor, assim, com um resultado melhor dentro de campo. Peraí. Ele não viu necessidade de trocar. O William Bigode, além de ter enterrado o time no primeiro gol, ele perdeu 2 gols no primeiro tempo. Teve um lance que o Patati foi no fundo, cruzou para ele chutou em cima do zagueiro do Botafogo. É o que eu falo. A torcida pega no pé de alguns jogadores, mas pelo menos para, sabe, mudar, né? Movimentar. O Bigode acabou de voltar de lesão, tá? Até o ritmo dele talvez não seja o ideal. Aí você deixa o Morelos lá no banco o jogo inteiro. Sei lá. Vamos lá, mais uma pergunta aqui do professor Carille. Você tinha 5 opções ofensivas no banco de reserva. Nonato, Serginho, Casares, Patrick e o Alfredo Morelos, e desde que você utilizou apenas um. Esses jogadores, quando entram, estão conseguindo manter o nível? Você se sente satisfeito olhando para o banco e tendo esses jogadores? Quando você olha para o banco, não falta um jogador de velocidade, um menino da base, um Miguelito, um Gabriel Montempo, um João Victor, para entrar e colocar fogo no jogo, como o Patati fazia quando ele vinha do banco? O Nonato não é um atacante, tá? Sim, já para começar por aí, ele é um segundo homem que vem de trás construindo. A gente substitui quando algum jogador não está bem. O Otero estava criando, o William ali incomodando, finalizando, chegando junto com o Juliano, foi por conta disso, né? Então as mudanças fez para que a gente potencializasse, preocupado com o cartão do Sherman e do Rincon, né, e potencializar, acho que a gente potencializou, acendeu no jogo, né, jogamos mais dentro do campo do Botafogo, né, mas infelizmente não convertemos em gols. Dentro do que você projetou para o jogo hoje, o que não... Peraí. Desculpa, eu continuo sem entender. Né? O Otero estava criando? O Otero estava criando o quê? Aliás, a pergunta não teve resposta. A pergunta foi pertinente. Ela ficou sem resposta. Porque apesar das críticas que vem ao Patati, que é, de novo, mais um jogador da base, como o Sherman, né, que dá uma resposta inicial, você percebe que tem uma resposta inicial positiva, mas como aconteceu já lá atrás com o Ângelo, com o Marcos Leonardo, com outros, os meninos vão sendo envolvidos na mediocridade dos mais velhos, né? Que deveriam servir de suporte para eles. Né? Aí é sempre mais fácil tirar os meninos e não dar chance para outros. Foi citado o Gabriel Bontempo aí. Eu acho, por exemplo, que o Gabriel Bontempo e o Ian disse isso lá no final da Copinha, que talvez esse não fosse o ano para eles subirem. Mas eu já começo a mudar de ideia. Porque, assim, eles são muito magrinhos, é isso? Muito franzinos. Porque realmente o Santos não tem opção de velocidade. Mas vai chegar agora em julho o menino da Portuguesa de Desportes, que contrataram um ponta de velocidade. Daqui a pouco tem o Guilherme e o Pedrinho de novo. Então, nesse daqui a pouco, o Santos pode perder vários pontos no campeonato. Quem que tem hoje para colocar nessa função? O Laurindo, infelizmente, não tem mais, porque o menino se lesionou de novo. Opção de velocidade na base. Ponta é o João Vitor, né? E o Bontempo pode quebrar um galho por ali também. Só que é aquilo, precisa integrar, precisa treinar, precisa ter esse tempo para treinar, né? O Santos treina um período, sei lá, podia começar a treinar em 2. E o Carille dá a metodologia dele para o time, digamos assim, reservas mais os meninos, né? Ele treina o time principal no horário, não sei se é possível fazer isso, mas enfim. E começar a treinar os outros em outro, né? Não sei. Você precisa ter opções, né? Se acontecesse, por exemplo, numa suspensão ou numa lesão, iam botar o Jair obrigatoriamente no banco de reservas, né? No ataque não pode ter uma opção assim? Vamos lá, Carille. Mais uma. Não deu certo aí. Acho que um pouco mais de atenção nos gols tomados. A gente sabia que o Botafogo tinha nos programado, nos preparado para jogar. O Botafogo vinha para jogar no erro, e foi assim. No primeiro tempo mesmo, as oportunidades que tiveram foi a bola no nosso pé, a gente não tem as melhores ações, eles tomando e contra-atacando muito bem, principalmente pelo lado esquerdo. Então, acho que o que aconteceu no jogo é o que a gente já imaginava. Boa noite. Você acabou não podendo... Principalmente pelo lado esquerdo. Tá. Lado esquerdo do ataque deles. Ou seja, em cima do Sherman e em cima do Patati. Tá.
do lado esquerdo deles. Mas o primeiro gol nasceu do lado direito, com o erro do William Bigode e com o Escobar não chegando na marcação, lado direito. Segundo gol, não era bem lado direito, mas era quase a meia direita, né? Com o Joaquim olhando. Entendi. Vamos lá. As substituições possíveis, queria te perguntar o porquê. E outra é uma aspa sua, só para me errar a aspa, não quero ler. Nosso grande desafio vai ser manter a motivação dos jogadores lá em cima. Você disse isso antes da partida contra o Amazonas. Tem existido ainda essa dificuldade? Por que, caso ela exista? Mas assim, nesse jogo não dá para falar de motivação, né? A gente finalizou 23 vezes, criamos muitas oportunidades ali, bola na trave, buscamos, faltou um pouquinho mais de atenção mesmo, a gente na hora da criação ali, de errar menos, aí na hora da marcação ali a gente respeitar um pouco mais o Botafogo. Então, que o time estava dando uma resposta boa dentro de campo, foi por conta disso. O professor... Peraí. Respeitar mais o Botafogo? O Santos não respeitou o Botafogo? O Santos, enquanto instituição, não respeitou. Quem não respeitou o Botafogo, Carille? Você não respeitou o Botafogo? De novo, você está falando que respeitar mais o adversário, como você já falou outras vezes, de trocar todo mundo. Então, você está falando que a culpa foi dos jogadores que não respeitaram o Botafogo? Ou, não sei, quem mais que não teria respeitado o Botafogo? Você respeitou o Botafogo? Porque se você está se colocando no contexto, ok, pelo menos você está sendo igual aos seus jogadores. Então você faltou ao respeito com o Botafogo? Ou os seus jogadores não respeitaram o Botafogo? Se você não está conseguindo fazer os seus jogadores respeitarem o último colocado do campeonato, quem que resolve isso? Vão trazer algum coach para motivar? Hein? Algum ex-jogador para dar palestra? Daqui a pouco vai começar esse negócio, porque os caras estão... Foi perguntado de motivação. É motivação o problema? Respeito? De onde? De onde que não houve respeito? Da parte de quem que não houve respeito? Segue. Hoje eu falei com o Marcelo Teixeira quando ele chegou na concentração. Ele falou no tom de brincadeira, mas que ele tomou um susto quando ele chegou no departamento médico e viu jogadores que são importantes, né, que estavam lá entregues. Fute, Pedrinho, o Schmidt veio para cá, mas não ficou no banco, deve talvez ser aproveitado lá em Novo Horizonte. São peças importantes que estão fazendo falta para você? Mas assim, não entendi a sua pergunta do Marcelo. Não, porque ele falou, nós estávamos perguntando se há uma necessidade de reforços agora na próxima janela. E ele admitiu que sim, que está se conversando, está se planejando algo nesse sentido. Principalmente porque jogadores importantes também, o Santos você perdeu, que está entregue no departamento médico. Pedrinho, Fute, jogadores que estão trabalhando para resolver a questão do público. O Guilherme machucado também, que é um titular absoluto. O Schmidt, 4 peças que estão fazendo falta para você? No grupo todos têm seu valor, todos têm seu respeito, são jogadores que já fizeram uma boa parte muito boa. Não só de ficar lamentando quando o jogador está fora e sem trabalhar com aqueles que estão à disposição para jogar. A gente sabe das nossas necessidades, a gente já vem trabalhando internamente, não é de hoje, não é depois desse jogo. Aí com sabedoria a gente vai saber encontrar o caminho certo. Carille, você vai perder o JP Chemon para a partida da próxima sexta-feira por conta da convocação para a seleção sub-20. Hoje entraram o Rodrigo Ferreira e Rainer, além do retorno do Adelante relacionados. Já tem alguma previsão, já dá para contar com algum deles sendo titular na próxima sexta-feira? E se permite acrescentar, o João Schmidt viajou para a delegação, mas não esteve relacionado. Contra o Novo Horizonte, ele pode voltar talvez para o time titular? Não tem essas duas respostas ainda. Acabou o jogo agora, né, contra o Botafogo, a partir de amanhã eu começo a pensar. Uma boa notícia hoje é o retorno. Não, desculpa, mas assim, eu vou encerrar por aqui, porque perguntar sobre o Alisson realmente não é algo que me faça entender ser necessário para a pauta de hoje. O Alisson é outra história, outro dia, respeito o companheiro que fez a pergunta, mas para o meu conteúdo, a resposta do Carille sobre o Alisson é indiferente. Assim, eu gosto de fazer esse react na coletiva, porque eu vou pegando pontos-chave, palavras importantes que são ditas pelo treinador. Entre outras coisas, ele disse que faltou respeito com o Botafogo. Por isso que eu disse, pós-partida, que precisava alguém cobrar os jogadores. E eu acho muito estranho, porque é um elenco que tem um perfil, ao meu ver, num primeiro momento, diferente do ano passado. Ou não? Ou eu estou enganado? Faltou respeito? Agora, os jogadores, será que eles concordam com o Carille que faltou respeito? Porque, assim, há duas coisas no futebol. Uma é quando você tem um time de vagabundos. Os caras que não correm porque eles são folgados, né? Eu não acho que seja o caso desse elenco. Existe o caso do time que corre todo errado, o time que cansa porque corre errado,
O jogador que fica sozinho, não sabe se vai para um lado, se vai para o outro. Foi, aliás, o que aconteceu no gol contra o América, né? O Pituca ficou no meio do caminho, ele não sabia se ficava no cara dele ou se ele dava o bote. Então, a sensação que dá muitas vezes é que o time está completamente comprometido no aspecto físico porque o time está mal montado. Aí, quem dirige o Santos precisa avaliar. O time não corre porque tem má vontade, porque os jogadores não têm perfil, ou porque o time corre errado, porque a montagem do time é sempre a mesma. É uma pergunta que eu estou fazendo, eu não estou afirmando, porque eu não posso, não estou na cabeça dos caras. Né? Eu não sei se o cara ele não dá o treino e os caras não entendem, porque talvez eles não tenham capacidade para entender. Né? Se o cara ele cobra, se o cara ele pede, os caras continuam não entendendo, porque pode ser também uma questão cognitiva, né? Muito comum no futebol brasileiro. Se eles não entendem, se eles estão realmente deslumbrados com a cabeça no mundo da lua, ou se o cara ele não está conseguindo ser didático. Alguém precisa fazer essa avaliação. Alguém precisa ir lá na sacada da Santa Casa, lá no hospital, e ficar lá de forma secreta assistindo o treino para ver o que ele dá nesse treino. Né? Ou nos bastidores ouvir, pô, o jogador tal está reclamando que está treinando muito, uma vez por semana. Ou o jogador tal está reclamando que a parte física é muito forte. Existe isso? Alguma explicação tem que ter. Só não tem explicação para o Santos perder por um time que estava na lanterna do campeonato, sem fazer gols. Aliás, o menino que fez o segundo gol, né? Acho que foi o primeiro gol dele na vida. Vai guardar para contar para os netos essa história, né? Ao contrário dos torcedores do Santos, que vocês lembram da história do Cláudio no começo do vídeo aqui, ó? Que história que ele vai contar para o filho dele quando nascer ou para a filha dele quando nascer, né? Que eu ainda tenho uma lembrança, né, que eu falo para o meu filho, que eu falo para ele assim, ó, ele nasceu em 2005. Em 2004, quando o Santos foi campeão brasileiro, a gente foi para a Praça da Independência, a tua mãe estava com a barriga enorme. Ele foi campeão já no ventre. A gente foi para a praça comemorar 2004. E aí depois ele acompanhou, né? Era pequenininho, 2010, 2011, 2012, mas acompanhou. Os paulistas, do tempo do Dorival, lá, do Modesto e tal. Mas depois é só decepção, né? Até quando, né? E quem vai identificar os problemas? Perguntas que ficam no ar. Este vídeo foi em nome, vocês estão vendo aí no rodapé, em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia, também Vila Unitar, Premium Beef, a Arte do Bom Churrasco e a Isatec Informática. E eu peço para você que ficou comigo até agora neste vídeo para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Nesta terça-noite tem live aqui no Canal 10. Estarei com o Henrique Farinha, se tudo der certo. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.